Oi gente, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre todo o caso dos short squeezes que aconteceram lá nos Estados Unidos, principalmente nas ações da GME. Vamos entender um pouquinho sobre o que isso significa para quem investe por longo prazo, entender o caso que aconteceu especificamente nessa ação e também quais são os desdobramentos possíveis e o que isso impacta nos seus investimentos. E bom, esse vídeo aqui eu decidi separar ele em 4 partes. Eu tô com as 4 partes aqui na minha colinha, que basicamente são o que está acontecendo. Segunda parte, por que está acontecendo? Terceira parte, como que aconteceu? E a quarta parte, consequências e críticas / reflexões que eu tenho para fazer sobre esse assunto, porque eu acho que a gente pode agregar bastante conhecimento com o que aconteceu recentemente. Beleza? E se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Fábio, eu sou analista de valores imobiliários. E se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, clica aqui embaixo para se inscrever, clica no sininho e vamos embora pro vídeo. Bom, primeiramente, o que está acontecendo, Fábio? Eu nem sei o que está acontecendo. Bom, basicamente, algumas ações de algumas empresas subiram de forma vertiginosa nas últimas semanas, principalmente as ações da GameStop, que saíram ali de algo próximo de 10, 15 dólares para, no momento que eu gravo esse vídeo aqui, algo próximo de 360 dólares. Isso em menos de uma semana. No momento que você vê esse vídeo, provavelmente as ações podem estar muito mais caras ou muito mais baratas do que esse valor, mas vamos entender qual que é a dinâmica que está por trás disso tudo. Então as ações subiram muito, alguns investidores pessoa física ganharam milhões de dólares fazendo investimentos pequenos por causa dessa valorização e também alguns fundos institucionais tiveram perdas gigantescas relacionadas a esse evento. Então vamos entender por que os investidores pessoa física ganharam tanto dinheiro, por que os institucionais perderam tanto dinheiro, o que tem de irregular, o que tem de regular nessas operações todas. Então vamos embora aqui para nossa segunda parte. Bom, por que isso está acontecendo? Por que uma ação de uma empresa chamada GameStop saiu ali de algo próximo de 10 dólares para mais de 300 dólares em menos de uma semana? Isso significa que a empresa tinha um valor de mercado avaliado de algo próximo de 2 bilhões de dólares e passou a valer 20, 25, 30 bilhões de dólares, dependendo do momento que você assiste esse vídeo. Então, como que uma empresa se valorizou tanto? Primeiro é importante a gente entender o que é a GameStop. A GameStop, para quem não mora nos Estados Unidos, para quem nunca foi lá, é simplesmente uma rede de varejo de comércio de videogames. Você entra numa loja da GameStop, que é uma loja de varejo, você compra ali o seu console, um PlayStation, um Xbox, os jogos desses videogames, as mídias físicas, então basicamente é uma rede de varejo de videogames. Só que a indústria nos últimos anos veio mudando bastante. Hoje você compra os seus videogames pela internet, pede para entregar na sua casa, e os jogos principalmente que a GameStop vendia, eles agora são comercializados pelas próprias plataformas dentro dos consoles. Se eu não me engano, até o PlayStation novo, que saiu o PlayStation 5, ele tem a opção de vir sem o CD, né? Sem um lugar para você colocar o CD, você faz o download do jogo no drive do videogame e joga por lá. Então, os resultados da empresa não vinham tão bons nos últimos anos, as ações da empresa já vinham se arrastando de lado ali perto de 10 dólares, 7 dólares, 5 dólares, enfim, as ações ficaram oscilando durante alguns anos nessa faixa e agora recentemente as ações subiram de forma bastante abrupta. E pra gente entender por que as ações subiram dessa forma, é importante a gente entender o que é uma operação de short, o que é uma operação vendida na Bolsa de Valores. Na Bolsa de Valores você pode ganhar dinheiro tanto investindo pro longo prazo com o ganho das ações e a valorização das empresas, o crescimento da empresa, que se reflete no crescimento das cotações, que se reflete no aumento dos dividendos que você recebe ao longo do tempo. Então, a gente tem essa forma que é a forma que eu trato aqui no canal, que basicamente é o buy and hold, né? Você comprar e investir por longo prazo e ganhar sempre com crescimento ou com os dividendos ou com os dois. Só que no mercado você também pode fazer operações de curto prazo, por isso que elas chamam short, vendidas, onde você ganha com a queda de uma determinada ação. Normalmente são investidores que têm um viés mais especulativo que usam esse tipo de operação. E como que funciona na prática? Como que eu ganho dinheiro se a ação de uma empresa cair? Bom, no mercado de capitais existe a opção de você alugar a ação de alguém. Então alguém é proprietário de uma ação, você pode alugar essa ação dessa pessoa, combinando em devolver essa ação em um determinado prazo, seja uma semana, 15 dias, um mês. Então você aluga a ação dessa pessoa, faz a venda dessas ações no mercado, vamos supor por 20 dólares. Se as ações caírem, você recompra ela por 10 dólares, devolve essa ação para a pessoa que você alugou e você fica com a diferença de 10 dólares. Então a forma de você operar de forma especulativa e ter algum ganho no curto prazo se as ações daquela empresa caírem. Só que, em contrapartida, se as ações daquela empresa subirem, você vai ter uma perda. Por exemplo, você vendeu elas a 10 dólares,
as ações subiram para $20, você vai ter que recomprar elas mais caro para devolver para quem você alugou. Então você vai tomar um prejuízo. E reparem que o prejuízo ele é infinito, né? Conforme as ações vão subindo, você vai ter que recomprar elas cada vez mais caro e não tem teto até onde a ação pode subir. Então é uma operação teoricamente infinita, apesar de a gente saber que as ações não sobem até o infinito. Mas é uma operação onde você tem um risco muito grande de ter uma perda muito grande caso as ações subam. E bom, um outro ponto também que é muito importante é que as operações vendidas, né, que a gente chama das ações das empresas, elas são muito prejudiciais para as empresas também, para a empresa, né, em si. Porque quando uma empresa vai para a bolsa, quando ela abre o seu capital na bolsa, o intuito dela é de, eventualmente, fazer emissões de novas ações para ir se financiando com esses recursos que a empresa vai captar para ela conseguir desenvolver os seus projetos, seja ela qual for. E quando as ações estão muito vendidas ou tem muitas pessoas vendendo, a gente tem uma força vendedora muito forte, o que faz com que o preço das ações caiam e a empresa não consiga se financiar ou tenha que emitir muito mais ações, diluindo muito mais os acionistas para fazer uma captação de recursos. Ao passo de que, quanto mais valorizada uma empresa está, mais barato para ela é se captar, porque ela vai emitir uma quantidade pequena de ações, vai diluir um pouquinho os acionistas com essas novas ações, mas vai entrar muito dinheiro para dentro da empresa. Então, muitas vezes, essas operações são prejudiciais para a própria empresa, né? Os investidores que especulam negativamente com as ações daquela empresa podem impactar, inclusive, os resultados futuros daquela empresa. Fazendo um parênteses aqui, as próprias ações da Tesla passaram muito por isso, né? As ações ficaram se arrastando ali de 2016 até 2019, na faixa dos 40, 30, 50 dólares, por uma pressão vendedora muito grande. Na época, 33% das ações da Tesla estavam alugadas para serem vendidas, né? Estavam com posições vendidas. 33% das ações em circulação, uma porcentagem bem elevada. Então, bom, agora vamos entender o que é o short squeeze, que foi o que aconteceu com a GameStop e que é o que pode acontecer com qualquer empresa que tenha uma quantidade muito grande de ações que estejam alugadas e que sejam vendidas. O short squeeze nada mais é do que um efeito dominó, um efeito em cascata, onde quando você começa a acionar o primeiro dominó, depois vai acontecendo um efeito de derrubar todos os próximos dominós. Como assim, Fábio? Uma empresa que tem uma posição de ações muito grande vendidas pelo mercado e as ações começam a subir, você tem uma força compradora eventual que faz as ações subirem, quem está vendido naquela ação vai começar a ter prejuízo. E para zerar a operação, para sair fora, para assumir o prejuízo, vai ter que recomprar mais ações. E essa recompra de ações faz com que as ações subam mais. E aí os outros investidores que estão vendidos, que estavam segurando, vão ter que recomprar. E aí começa esse efeito cascata de todo mundo que estava vendido agora tem que comprar as ações e as ações vão subindo vertiginosamente. E esse efeito que a gente chama de short squeeze, ou seja, de espremer os vendedores, é basicamente um evento que pode acontecer de forma natural, quando você tem muita gente que está vendida em uma determinada empresa e por qualquer motivo as ações daquela empresa começam a subir, seja por uma perspectiva de melhoras nos resultados, seja por uma melhora de fato nos resultados da empresa. Toda vez que você tem uma porcentagem muito grande das ações que são vendidas e as ações começam a subir, você tem esse efeito cascata dos vendedores tendo que recomprar ou querendo recomprar para não tomarem prejuízos cada vez maiores e as ações tendo esse impulso maior ainda, que foi o que aconteceu com as ações da Tesla. Se você for olhar hoje, a porcentagem das ações da Tesla que estão em posições vendidas está ali na casa de 5, 7%, o que é razoavelmente natural para muitas empresas na bolsa, sendo que antigamente era 33%, né? Então você teve até um impulsionamento possível por causa desse short squeeze no caso das ações da Tesla de 2019 para cá. E bom, especificamente no caso da GameStop, as ações da empresa chegaram a ter 140% das suas ações em circulação vendidas, ou seja, mais do que 100% das ações vendidas. Aí você me pergunta assim, Fábio, como que isso é possível? A gente pode ter mais do que 100% das ações vendidas, principalmente porque quando uma pessoa toma a ação alugada para vender, ela está vendendo para outra pessoa. E aí esse investidor que comprou a ação, ele pode alugar para outra pessoa também fazer a venda, e assim por diante. Então a gente consegue ter mais do que 100% das ações em posições vendidas. Um ponto que é bastante interessante a gente observar é que mais ou menos antes das ações começarem a subir, né, a gente tinha ali mais ou menos 140% do float, do volume das ações vendidas no mercado, conforme eu já falei. E isso representa mais ou menos
70 milhões de ações da empresa. Só que o volume negociado por dia naquela época era algo próximo de 1 milhão de ações, 500 milhões de ações, 1,5 milhão de ações. E aí, de repente, você imagina, com um volume baixo sendo negociado, porque a empresa era uma empresa pequena, ela tinha 1 bilhão de valor de mercado, de repente tinha uma posição de 70 milhões de ações vendidas na mão de vários investidores que tinham vendido, que eles estavam precisando recomprar essas ações, só que não tinha volume suficiente para isso. Então essa recompra em massa fez com que a gente tivesse esse efeito dominó, esse efeito em cascata, subindo o preço das ações vertiginosamente. E bom, além da recompra das ações, que é o que gera esse short squeeze que a gente chama, a gente também teve um efeito chamado gamma squeeze, que basicamente é uma operação que é desencadeada pela compra de opções da empresa também. Eu vou deixar essa explicação para a live que eu fiz lá no meu Instagram, então tá salvo lá no meu feed, me segue lá, @fabio.holder, eu deixei a explicação lá na live que eu fiz, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande. Mas a lógica é basicamente a mesma, só que você tem mais agentes de mercado tendo que comprar ações da empresa para conseguir zerar as posições e neutralizar os seus riscos nas opções. Então, é o efeito cascata de muitos investidores, tanto os vendidos quanto os arbitradores de alta frequência que fazem essas operações casadas com as opções da empresa, tendo que recomprar as ações, o que gerou um aumento bastante abrupto, né? Tirou o valor de mercado da empresa de 1 bilhão para algo próximo de 25, 30 bilhões em uma semana. Um outro ponto que é interessante de destacar aqui é que aqui no Brasil é extremamente improvável acontecer qualquer coisa do tipo, porque a legislação brasileira permite que uma empresa tenha no máximo 20% do seu capital sendo shorteado, sendo vendido no mercado. Aqui no Brasil você nunca vai ver uma ação com 100% do seu float vendido, o que faz com que essa pressão do short squeeze exista em algumas empresas que têm uma quantidade alta de ações vendidas, mas não tão potencial como esse caso da GameStop que a gente viu lá nos Estados Unidos. Então, para a gente finalizar aqui, por que isso está acontecendo? Porque a gente teve, primeiro, uma empresa muito pequena, que era a GameStop, com só 1 bilhão de dólares de valor de mercado, com uma porcentagem do seu float muito alta sendo vendida e o short squeeze acontecendo. E o short squeeze ele poderia acontecer de forma natural, ok? Conforme a gente já falou. No entanto, a gente chega aqui na nossa parte 3, que é como que aconteceu esse short squeeze especificamente. Na internet tem um site que chama Reddit, que é um site que hospeda vários fóruns diferentes. Você tem subfóruns dentro do Reddit e existe um subfórum lá dentro chamado Wall Street Bets. O Wall Street Bets ele é um subfórum do Reddit onde investidores se organizam para bolar estratégias de investimentos, de uma forma geral. É um subfórum bastante grande, tem quase 5 milhões de investidores, pelo que eu vi. E, bom, eles simplesmente se organizaram para fazer essa compra massiva de ações da GameStop e também das opções, que geraram esse gamma squeeze, esse short squeeze e uma alta gigantesca das ações com um valor talvez nem tão grande. Quando a gente olha na quarta-feira da semana que onde eu gravo o vídeo, que foi quando começaram as ações a subir, a gente teve um volume negociado de 140 bilhões de dólares em ações da GameStop. Ela foi a empresa com o maior volume negociado no dia, passando Tesla, Apple, Microsoft, as maiores empresas dos Estados Unidos, simplesmente desencadeando esse efeito em cascata. Então eles derrubaram o primeiro dominó e o resto foi praticamente um efeito cascata acontecendo. E bom, para os investidores que fizeram isso, que começaram a comprar as ações ali um mês atrás em 5 dólares, 6 dólares, 10 dólares, 17 dólares, eles viram o patrimônio deles virando muitos milhões de dólares dependendo do tanto que você colocou. Vou deixar um print aqui na tela para vocês terem ideia. Teve investidor que ganhou 5 milhões de dólares, investidor que ganhou 22 milhões de dólares, colocando quantias pequenas de dinheiro e vendo essa valorização abrupta em poucos dias. Só que todo movimento tem uma contraparte. Então, ao mesmo tempo que esses investidores, eles ganharam muito dinheiro, esses investidores que começaram esse short squeeze através do subfórum do Reddit, os grandes fundos institucionais, principalmente, que tinham posições grandes vendidas nessa empresa, tomaram prejuízos de bilhões de dólares. Estima-se hoje que mais ou menos 20 bilhões de dólares foram registrados como prejuízo dentro dos fundos de investimentos que fizeram posições vendidas lá nos Estados Unidos, os hedge funds, que a gente chama. Teve um fundo específico que levou 3 bilhões de dólares de prejuízo sozinho por causa da venda desses ativos. Então, é como se tivesse tido uma transferência de valores, né? Enquanto os investidores pessoa física ganharam ali mais ou menos 20 bilhões de dólares, as posições vendidas perderam esses 20 bilhões de dólares nesse curto espaço de tempo. Um outro ponto também foi que a situação ficou tão crítica que algumas corretoras, como por exemplo a Robinhood, que é uma corretora de investidores de varejo de uma forma geral, ela chegou a proibir a compra das ações tanto da GameStop, GME, quanto de outras empresas que também estavam sofrendo esse tipo de ataque,
por esses investidores que se organizaram dentro do fórum do subreddit. Só que aparentemente isso não é legal nos Estados Unidos, a corretora não pode impedir que os clientes executem ordens, seja de compra ou de venda, de um determinado ativo específico em um determinado momento, porque isso poderia se caracterizar também como uma manipulação de mercado por parte das corretoras, supostamente, porque ela está impedindo que os investidores comprem um determinado ativo, e a corretora poderia ser arrolada judicialmente nesse processo por uma suposta ação de manipulação de mercado no sentido oposto, porque a partir do momento que você impede os investidores de comprarem as ações não vão ter mais essa força, essa pressão compradora para continuar subindo o preço das suas ações. E para a gente finalizar aqui o nosso quarto ponto, consequências, críticas e reflexões sobre todo esse acontecido. Primeiramente, quando a gente olha para a ótica dos hedge funds que perderam muito dinheiro com essas operações, é importante lembrar que nem sempre é o gestor que está perdendo dinheiro, porque quem investe no hedge fund, que são os investidores, muitas vezes investidores pessoa física, muitas vezes fundos de pensão que entregam dinheiro para esses gestores fazerem a gestão, eles que são penalizados no final do dia, porque eles que são os proprietários do dinheiro que está dentro do fundo. O gestor ele pode até ser responsabilizado de alguma forma, em alguns casos o gestor tem uma parte do dinheiro dele lá dentro também, mas na grande maioria dos casos essa gestão ela é feita de recursos de terceiros. Então o gestor ele vai ter uma perda no seu fundo, é algo que é ruim para a imagem do gestor, para a performance histórica dele, mas no final do dia os que saíram prejudicados foram os investidores que delegaram e colocaram o dinheiro na mão desses hedge funds para eles fazerem a gestão do patrimônio. E uma pergunta que eu faço, um questionamento é, será que o gestor deveria estar tomando esse risco que ele está tomando? Porque você colocar uma posição vendida de milhões de dólares em uma empresa de $1 bilhão de valor de mercado, que tem 140% do seu float, das suas ações vendidas, existe um risco sim muito alto que o gestor deveria saber, pelo menos a priori, um risco de cauda, um risco de baixa probabilidade de acontecer, mas com um impacto muito grande, que é esse tipo de movimento, esse tipo de short squeeze. No caso específico da GME, foi motivado pelo subfórum do Reddit, que realmente fez uma ação de manipulação de mercado, a gente vai falar sobre isso, mas poderia ter acontecido por qualquer outro motivo. Se a GameStop, por exemplo, tivesse soltado um plano de reestruturação, que o mercado tivesse visto com bons olhos, enfim, e as ações começassem a subir, isso poderia também desencadear esse short squeeze em massa. Então isso era um risco que o gestor sabia a priori e decidiu colocar o capital dos investidores nesse risco. E mais do que isso, será que o gestor não poderia ter feito uma proteção para esse tipo de short? Será que ele não poderia simplesmente ter ficado vendido nas ações e comprado como seguro uma opção de compra daquelas empresas lá atrás para ele recomprar essas ações caso as ações começassem a subir muito? Então existe uma certa negligência, na minha visão, na minha opinião, sobre como que o gestor lidou com o risco que ele estava correndo com o patrimônio dos seus cotistas dentro do fundo. Então se você investe em algum fundo de investimento, seja um fundo de ação, seja um fundo multimercado, seja um fundo de renda fixa, leia o regulamento do fundo. Você está delegando o seu dinheiro para um terceiro, então entenda qual que é a política de risco, qual que é a política de investimentos, qual que é o nível de risco que aquele fundo pode correr, porque é importante você estar ciente desse tipo de risco quando você delega o seu patrimônio para terceiros fazerem a gestão. Eu pessoalmente não gosto da estratégia de investir em fundos. Eu acho que todo investidor pode muito bem investir o seu próprio capital melhor do que muitos profissionais de mercado, principalmente considerando as taxas de administração e as taxas de performance que são cobradas pelos fundos. Segundo ponto aqui é que os investidores do Reddit ganharam muito dinheiro, mas é importante a gente lembrar que o que eles fizeram é crime. Aqui no Brasil é estabelecido como crime de manipulação de mercado. Você pode pegar de 1 a 8 anos de prisão por participar desse tipo de atividade. Então sim, supostamente se os investidores do Reddit realmente se organizaram para fazer isso e fazer uma compra em massa, não só da GME, mas ações da Nokia, ações da Tootsie Roll, que foram outras small caps que eles acabaram fazendo uma atividade muito parecida, e se isso for caracterizado e as pessoas forem identificadas, provavelmente elas vão responder criminalmente lá nos Estados Unidos por isso. E aqui no Brasil, se você se envolver em qualquer tipo de atividade desse tipo, você também vai ser arrolado criminalmente se você for identificado e se for comprovado que você realmente participou de algum tipo de manipulação de mercado. Agora, um ponto que eu quero observar daqui para frente é como que essa história vai se desenrolar lá nos Estados Unidos, como que a SEC, que é a Securities Exchange Commission, a CVM lá dos Estados Unidos, como que eles vão lidar com essa situação, se eles vão realmente ir atrás das pessoas que estavam nesse fórum, se eles vão realmente abrir algum processo nesse sentido, e comparar com o que foi feito com os bancos
com as securitizadoras, com as empresas que estruturaram os créditos podres do subprime lá em 2008, que fez a gente passar por uma crise econômica gigantesca, não só nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa, no mundo inteiro. Só que foi uma manipulação de mercado, supostamente, feita pelos grandes investidores institucionais. E até onde eu me lembro, ninguém foi preso em 2008 por nenhum tipo de atividade que aconteceu lá nos Estados Unidos. Inclusive, se você tem interesse em conhecer, dá uma olhadinha no filme The Big Short. A Grande Aposta, um filme excelente, fala tudo sobre a crise do subprime, mostra como as pessoas saíram ilesas, pelo menos criminalmente. Tudo bem que o Lehman Brothers, o Bear Stearns quebraram na época, alguns bancos tomaram multas de alguns milhões de dólares, mas vida que segue, não mudou tanta coisa assim, os executivos receberam bonificações gigantescas da mesma forma. Então é interessante acompanhar como que vai ser esse peso e essa medida quando agora foram os investidores pessoa física que cometeram uma suposta atividade ilícita. E bom, para você que investe por longo prazo, investe em ações com ótica na sua aposentadoria, assim como eu, aqui no canal do Holder, se você não conhece, seja muito bem-vindo. A gente simplesmente fica de fora olhando tudo isso acontecer e tirando algumas lições, né? Então, quando você investe por longo prazo, você sempre tem posições compradas em uma determinada ação, você nunca vai ser prejudicado com algum tipo de short squeeze nesse sentido. No melhor das opções, talvez por azar ou por sorte, alguma empresa que você invista passa por algum ataque desse tipo e você possa ver suas ações se valorizando abruptamente, mas isso é muito pouco provável. Então a gente fica de fora observando, entendendo, aprendendo como as coisas funcionam. Lembrando que você tendo posições por longo prazo, você nunca vai se prejudicar com esse tipo de operação. E é uma grande lição, porque você ficar vendido em uma ação, quando o seu objetivo é acumular patrimônio por longo prazo, é uma estratégia muito ruim. Nos últimos 200 anos, a bolsa só andou em uma direção, que é para cima. Então, operações vendidas no longo prazo são operações ruins, por isso que elas chamam short, porque elas são curtas, mas mesmo no curto prazo você pode ter um prejuízo gigantesco, né? Eu não vejo sentido você tomar risco em uma operação onde a sua perda ela é infinita e o seu ganho ele é limitado, né? Quando você faz uma operação de ficar vendido em um determinado ativo. E também lembrando que aqui no Brasil é extremamente improvável que isso aconteça com qualquer tipo de empresa, com pessoas tentando manipular ou não, porque a gente não tem aquela pressão vendedora, a gente tem no máximo 20% das ações de uma empresa sendo shorteadas, então você não tem aquela pressão para fazer os dominós irem sendo derrubados. No máximo alguns dominózinhos ali caem, depois acabou. Então não participe de nenhuma atividade desse tipo, é a dica que eu fico. Não entre em grupo de WhatsApp, não entre em grupo de Telegram, não participe de nenhuma forma para tentar se beneficiar ou não desse tipo de situação. A minha opinião é que a grande maioria das pessoas, tanto os investidores pessoa física quanto os institucionais, vão acabar perdendo com esse tipo de operação. Mesmo quem entrou lá atrás na GameStop não vai saber a hora de sair, vai ficar com ganância, vai acabar vendo as suas ações caírem mais ainda e vão possivelmente sair também no prejuízo. Então, é importante você se distanciar ao máximo desse tipo de atividade, porque é um tipo de atividade criminosa, não faz bem para os seus investimentos por longo prazo. E bom, basicamente é isso. Então, pessoal, pelo vídeo de hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, deixa o seu like, compartilhe o que você acha que tem interesse, isso ajuda demais aqui o canal, me segue lá no Instagram se você gosta de conteúdos diários sobre investimentos, @fabio.holder, e deixa aqui nos comentários qual que é a sua opinião sobre tudo isso que está acontecendo lá nos Estados Unidos e possivelmente acontecendo aqui também no Brasil. Beleza? Então pelo vídeo de hoje é isso e a gente se vê no próximo vídeo.